Paz a todos, último culto do ano, vamos abrir nossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Primeiro Samuel 1, verso 1 a 3. Tem muito a ver, viu, Du? O Senhor sabe, o Senhor é quem conduz, né? A gente não combina nada, bendito seja Deus por isso. E é sobre esse ir até Deus que eu quero falar um pouco essa noite. 1 Samuel 1 a 3 diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zofita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Shiló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Só até aí eu vou ler a parte A de novo do verso 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Shiló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado por estarmos aqui juntos. Dá-nos da tua graça, da tua unção, da atenção devida para entendermos a tua palavra e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Se possível, meninos do som, se possível, um pouquinho de retorno atrás de mim, um pouquinho só, aumentar atrás de mim um pouquinho, por favor, obrigado. O ano está terminando, gente, e depois das celebrações, né, das celebrações de Natal, da comilança de Natal, né, que todo mundo aqui participou com certeza absoluta, é normal nós iniciarmos as nossas reflexões já para o próximo ano. Eu vi uma propaganda já falando sobre as resoluções da academia, que é o mercado da academia sempre é muito forte no início do ano, para perder peso, para fazer exercício, isso é muito forte. Eu já vi algumas propagandas já, né, para a galera se engajar. É o que faremos, o que nós desejamos, o que nós sonhamos, o que nós queremos conquistar. Nós pensamos sobre tudo isso, pensamos sobre as lutas que passamos. Eu gosto de pensar sobre o que passou, sobre os momentos de glória, os momentos de limbo, os momentos de tristeza, os momentos de sorriso, tudo isso vale a pena. Mas antes de projetar muito para o ano que vem, eu gostaria que hoje, o último culto do ano, a gente olhasse ainda para o que nós fizemos em 2013. E eu gostaria de pensar em 3 atitudes. Essas sim, pensando em como elas aconteceram nas nossas vidas em 2013, para talvez, quiçá, conseguimos pensar no que elas podem melhorar em 2014, na continuidade. E eu acho que a gente tem que fazer isso porque nós somos seres humanos que, se não pensarmos em como estamos vivendo a vida pode nos levar com muita tranquilidade. E quando você parar para pensar, já foi, como esse ano. O ano voou. E daqui a pouco vem de novo o Natal, que acabou de acabar. E daqui a pouco ele está aí, batendo de novo. Então eu gostaria de falar nessas 3 atitudes, que são nomeadas em ordem: reconhecimento, valorização e continuidade, no contexto de Eucana e Ana. Eucana e Ana, eles eram um casal, marido Eucana, você viu aqui a descrição de onde ele vem, das montanhas, homem de Ramataim,
dos montes de Efraim. Os montes de Efraim, aqui nós estamos falando da região mais a norte. Um homem que, tudo isso que você vê aí, Zufita, tem tudo a ver com a região. É como falar o mineiro de Belo Horizonte. Exatamente isso, não tem nada implícito aqui de espiritualidade, é simplesmente região, é o que a Bíblia está dando para a gente. O texto diz que ele sai da sua cidade anualmente, e ele vai até Shiló. Talvez na tua Bíblia esteja escrito Siló. Qual que é a importância desse homem sair da sua cidade e ir para Shiló todos os anos? Se você lembrar do que aconteceu no livro de Josué, para quem estiver anotando, veja em casa, diz o capítulo 18 de Josué, o tabernáculo, você tem que lembrar que foi montado primeiramente no deserto. Moisés montou o tabernáculo, o primeiro embrião, o primeiro lugar onde se reuniam pessoas para sacrificar, para adorar a Deus. Depois dos 40 anos de deserto, Josué assume a liderança e entra na Terra Prometida. Entrando na Terra Prometida, tem que continuar com o tabernáculo. Eles montam, então, como local final, após a conquista da terra, o tabernáculo em Shiló. E lá permanece por muitos anos. De modo que, após o deserto, o centro da espiritualidade do povo hebreu não era Jerusalém, mas sim Shiló. E lá em Shiló ficava o tabernáculo, lá ficava o sacerdote que ministrava, para lá que tinham que os levitas irem. De modo que uma das possibilidades é que Eucana era de alguma família levita. Uma das possibilidades. E eles iam até Shiló, e Shiló fica este lugar, o centro espiritual, que passou ali pelo teocentrismo, passou pelo período dos juízes e continua ali até a monarquia. Quando, na pessoa de Davi, a arca é levada para Jerusalém. Quando finalmente ele fala, eu quero construir. Lembra disso? E aí é claro que ele só arruma os fundos, quem realmente constrói o templo é seu filho, mas Shiló fica esse centro espiritual por muitos anos. Se você visitar Shiló hoje, os achados arqueológicos em Shiló nos mostram até a rampa onde os sacerdotes tinham que levar os animais para colocarem em cima do altar para queimarem oferta ao Senhor. Até hoje tem a rampa. É claro que o próprio altar não está mais lá, mas a rampa está lá até hoje. No meio do nada, é uma escavação arqueológica meio largada, só vai lá quem conhece e sabe da situação. No meio do nada. Eucana oferece sacrifícios, Eucana adora a Deus, anualmente. E o impressionante é que no verso 3, que eu li 2 vezes para vocês, um nome de Deus é revelado. Qual nome é esse? Senhor dos Exércitos. Marca aí na sua Bíblia. A história de Eucana e Ana é a história onde pela primeira vez na Bíblia o nome Senhor dos Exércitos é mencionado. Senhor dos Exércitos aparece então nesse contexto. O Deus de Eucana, o Deus de Ana, e o Deus que recebe de Eucana ofertas. Ele recebe pela sua família, pela sua gratidão, e por Ana, a Bíblia nos diz que ele dava duplamente ofertas, porque era a mulher que ele amava. E essa mulher que ele amava era estéril. Qual que é o problema desse texto? O primeiro problema desse texto é que esse homem teme a Deus, mas esse homem tem 2 mulheres. Graças a Deus não tem ninguém aqui na igreja que tema a Deus e tenha 2 mulheres. Aí você pode perguntar, por que então que Eucana tinha 2 mulheres?
Por que Eucana está lá, homem que se dispõe a ir até Shiló e tem 2 mulheres? Porque Eucana estava sendo um safado. A poligamia começou na Bíblia, pela primeira vez, lá em Gênesis. O primeiro pai dos safados da poligamia se chamava Lameque. Lameque, no capítulo 4, verso 19 de Gênesis, é tido como o primeiro a ter pego 2 mulheres. Deus não tinha dito assim. Então, essa é a primeira explicação que eu quero deixar claro, porque muita gente constantemente, mas por que tinham 2, 3, 4 mulheres, né? Você lembra do Jacó, o camarada também, né? Eram 2 oficiais e 2 reservas. Por quê? Porque estavam desobedecendo a Deus. Deus deixou claro, eu faço Adão, eu faço Eva, e juntos eles serão uma só carne, juntos eles vão crescer e se multiplicar e encher a terra. Deus não fez nenhuma outra combinação a não ser essa, de um homem e uma mulher. Tranquilo. Só que o homem, desde o início, adora inovações. O ser humano adora colocar uma adequação nova. Não, eu acho que encaixa aqui isso. E lá no início ele encaixou. Eu quero 2. Uma não está suficiente. Eu preciso de 2. E Eucana tem 2. E é dramático você ler no texto que ele tem 2 e que uma ele ama. A minha pergunta para Eucana no céu é, por que tinha outra então? Porque a sua preferência era loira e morena, então uma era morena e a outra era loira, ou porque uma cozinhava melhor, a outra só queimava comida? Porque isso era uma prática do mundo antigo, se a mulher queimasse comida, o homem, em algumas interpretações da lei, podia falar para ela, não quero mais ficar casado com você porque você queima comida. Sabia disso? Na época de Jesus funcionava esse tipo de lei. Na época de Jesus. Imagina, queimou a comida, acabou o casamento. Acabou o casamento. Ele tinha uma que amava, esse que ele amava era a Ana, e ele dava ofertas duplas. Por que ele dava ofertas duplas? Porque ele queria que Deus, o Senhor dos exércitos do texto, fizesse um milagre. Senhor, eu estou tentando trazer aqui, eu estou tentando te agradar. Eu estou tentando vir à tua presença e dizer, olha para a gente, Senhor. Olha para a gente, porque não tem jeito, a mulher não tem filhos. E é a mulher que eu amo. O chocante também do texto é perceber que eles têm consciência de que a mulher não tem filho, a mulher é estéril, porque Deus fez assim. Deus fez assim, Deus a fez estéril, mas Eucana e Ana estão na presença de Deus em reconhecimento de que, já que o problema vem com a sua permissão, eu te elejo também como resposta ou como solução para o problema que o Senhor permitiu acontecer. Presta atenção nisso. Eu reconheço então a minha pequenez, eu não consigo dar jeito nisso, e reconhecimento, a nossa primeira palavra, que o Senhor está por trás disso, porque tu tudo vês, tudo controlas, tudo estás em tuas mãos. Então por isso eu jogo a bomba de novo para o Senhor, e falo, Senhor, olhe para a gente. Eucana é um cabra bom, safado, mas bom. Quem é pai aqui, mãe, vive um amor a mais. Concordam comigo? Qual que é o amor a mais? O primeiro amor é o amor de um homem e uma mulher. Você vive aquela intensidade da paixão, do amor que une, fantástico. Quando você tem um filho, uma filha, você vive um outro amor, que é um amor violento. Eu já vi homem falando que não daria vida pela sua mulher, ou vice-versa, mas eu nunca vi um homem falando, eu não daria vida pelo meu filho, pela minha filha. É mais comum você ver esse tipo de amor, um super amor paterno-materno. Por que eu estou falando isso? E por que eu falei que Eucana era bom antes? Porque Eucana tem coragem de olhar para sua mulher um dia que ela está fazendo greve de fome, um dia que ela está triste, amargurada, e faz a seguinte pergunta, que eu não sei se eu conseguiria fazer, eu acho que não, com certeza absoluta não. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos?
Imagina a Márcia competindo com a Isabela. Vai perder. Não vai, Genevieve? Vai perder, sem briga. É só um exemplo. Vai perder. Eucana olha para Ana e fala, Ana, você está triste, você está aí, eu estou fazendo a minha parte, estou entregando os sacrifícios, a gratidão, estou fazendo o que manda o protocolo, eu reconheço o problema também com você, mas, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, não é nem que um. Podia ser um mal, né? Um filho lá meio carcamão, que só dá trabalho, eu não sou melhor que aquele lá. Não, Ana, eu não sou melhor do que 10. Você não tem nenhum, eu sou melhor do que 10, não sou, Ana. E a Ana não fala nada. Ana não fala, bandido, safado, você é ruim pra caramba. Não, ele é bom. Ele é bom. Eles clamam a Deus, eles têm consciência que o Altíssimo controlava tudo, eles estão na presença de Deus, dizendo para Deus, o Senhor é a solução. E o resultado é simples. O Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor concede um filho. O filho é Samuel, chamado como último dos juízes, primeiro dos profetas, pós-era Moisés. Ele julga Israel, ele unge reis, ele estabelece a transição entre teocentrismo, governo civil, juízes, e vai para a monarquia. Ele termina sua carreira, Samuel, olhando para o povo e dizendo, se alguém tem alguma coisa contra mim, fale, ninguém tem nada contra ele. Ele termina com 100% de positivo. A sua estatística é positiva, ele é um homem de Deus. Esse era o filho da promessa. O Senhor os atende. Samuel, então, se torna o maior valor, presta atenção, que tem Ana e Eucana. O bem maior que tem Ana e Eucana, só que tem um problema. O problema é que Ana disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou valorizar esse filho, é óbvio, mas eu vou dar de volta para o Senhor. Aquilo que tem mais valor para mim, eu vou entregá-lo novamente. Quem de nós faria isso? Eu quero, Senhor, eu quero, e quando eu receber, eu te devolvo, é só para eu pegar na mão. Já viu aqueles pescadores que pescam pesca ecológica? Pesca ecológica, você pesca um peixão enorme, aí você pega ele e fala, que lindo, tira a foto rapidinho e joga no mar de novo, não come. É isso que Ana e Eucana fazem, a ideia é da Ana. O Eucana estava lá dando oferta e falando, sacia a vontade dessa mulher aí. A Ana vai mais alto. Crianças podem ir para a classe, podem levar lá, já está tendo classe, bem-vindas. A Ana está dizendo, eu vou devolver ao Senhor. A minha valorização máxima é entregar de volta ao Senhor. Qual que é a valorização máxima de Abraão? Isaac, eu entrego de volta ao Senhor. Qual que é a valorização máxima do reino de Deus? Busque o reino em primeiro lugar, o reino que te salvou e me salvou. Ele em primeiro lugar, valorização máxima, eu entrego tudo a Ele, a começar como cantamos, a minha vida. Isso que acontece. Samuel é levado para servi-lo, ainda menino, não sabemos a idade, o termo ali é um menino, ele é levado, e o mais interessante é que Eucana e Ana, depois de terem recebido, eles continuam na prática de reconhecer o Senhor como Deus, eles continuam anualmente indo sacrificar, ofertar, pedir e agradecer a Deus. Nada muda. Eu reconheci quando eu não tinha, eu reconheci depois que veio. Depois que veio, eu valorizei. E terminei a minha valorização entregando de volta ao Senhor, não ficando para mim. Eles reconheciam então a situação, os desígnios de Deus, eles devolveram o problema para Deus e Deus resolveu os seus problemas. Eles foram até Deus, eles exercitaram o clamor, eles exercitaram petição, eles exercitaram o choro, eles exercitaram o jejum, eles ficaram sem comer. E até que o problema foi solucionado. Eles não pararam no meio. Eles não deixaram a causa vencer pelo cansaço, como diríamos. Eu já orei tanto que eu não quero mais falar sobre isso.
Primeiro ponto que eu quero prático te fazer é: relembre-se o que passou em 2013. Relembre-se das lutas, das alegrias, relembre-se daquilo que nasceu, do que começou. Relembre-se também daquilo que continua estéril. Está lá, não mudou nada. Às vezes, na verdade, a impressão que temos nos momentos de esterilidade, se assim posso dizer, é que vem mais morte, ou piorou, ao invés de ficar estável. Relembre-se tudo isso. Reconheça que se nós andamos com o Senhor, é o Senhor quem controla tudo. Não é assim que a gente crê? O Senhor controla tudo. Se Ele controla tudo, nós precisamos continuar a conversa. E não falar para Ele: não quero mais tocar nesse assunto, porque estou cansado. É dizer: não, Senhor, talvez como Ana realmente aqui, o Senhor que fez assim, ou o Senhor que permitiu assado, ou o Senhor que está controlando isso, ou o Senhor que está dizendo não. Converse, continue a conversa com o Senhor. Reconhecimento do que passou. Reconhecimento de que Ele controla. Reconhecimento de que Ele faz na hora que Ele deseja, não na minha e nem na sua hora. Talvez não foi em 2013, talvez será em 2014. E talvez não. E talvez não. Talvez tenha mais tempo para continuar chegando à presença de Deus, indo na presença de Deus, entre aspas, com ofertas duplas nas mãos, dizendo: eu continuo aqui dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua mão. Segundo ponto: quando Eucana e Ana conseguiram o que tanto pediam, eles valorizaram sua bênção, eles se alegraram, mas eles cumpriram o voto. A Ana era meia radical. Ela não só fala para Deus: Deus, eu quero, e depois que o Senhor me der eu devolvo. Mas ela faz algo a mais. Coitado do Samuel. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas ela fez o seguinte: se o Senhor me dar, se o Senhor me der esse menino, essa criança, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Ana com certeza pedia menino, porque ela não poderia dedicar uma menina naquela altura do campeonato. Então, se o Senhor me der, eu vou dedicar ao Senhor. E tem mais, Senhor. Olha que chocante que essa Ana fez, coitadinho dele. O meu filho que o Senhor vai dar nunca vai ver navalha. Nem na barba, viu, Marcos? Nem no cabelo. Olha para o Marcos lá, é quase um Samuel, né, Marcos? Bonito. Por que eu estou dizendo isso, que ela fez algo mais radical? Porque isso era chamado voto do Nazireu. Só que o voto do Nazireu, se você quiser depois estudar mais, Números capítulo 6, ele tem período determinado. O voto do Nazireu era um voto que tinha dia de começar e dia de terminar. Enquanto ele durava, não tinha navalha na cabeça. Como a barba está na cabeça, o rosto está na cabeça, a barba não é feita. Nem o cabelo é cortado. Agora eu te pergunto, você já imaginou a cara de Samuel, que nunca viu uma navalha nem na barba e nem na cabeça, como ele deveria ser? Deveria ser um monstro, assim, porque o cabelo crescendo por 20 anos sem cortar, não, quando seu cabelo cresce um pouco, já imagina, Lázaro, 3 anos sem cortar, o negócio é ficar. Eu já deixei muitos anos o cabelo sem cortar, só cortava as pontas, né? Quando chegou na cintura, eu falei: agora cansou, agora eu vou cortar. Mas foram anos. Mas eu acho que a história toda deu aí uns 4, 5 anos de cabelo comprido, cabeludo. Samuel, segundo a palavra de Ana, nunca, ela usou esse termo, nunca. Ela não disse: enquanto o voto durar, ele permanecerá assim. Não, ela era radical. Nunca vai passar navalha sobre a sua cabeça. Ela valoriza, ela entrega ao Senhor o que tinha de maior valor, tudo de volta para Deus. E aí nós, né, irmãos, nós dizemos que tudo que temos vem do Senhor. Não é assim? A gente diz, né? Tudo que eu tenho vem do Senhor.
Aquele exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, né? Não, o meu carro, a minha vida, tudo é do Senhor Jesus. Precisa ajudar o irmão que está do lado, não dá. Mas é do Senhor Jesus, se fosse dele, ajudava. Nós dizemos que tudo pertence a Ele, mas a grande e infeliz verdade é que, infelizmente, na maioria das vezes, dizemos que tudo pertence a Ele e damos para Ele o mínimo. O mínimo do tempo, o mínimo da agenda, o mínimo do serviço, o mínimo das finanças, o mínimo da vida, o mínimo do sorriso, o mínimo do servi-lo, o mínimo da expansão, tudo mínimo. Salário mínimo para Deus. Mínimo de tudo. E dizemos, tudo vem de Deus. Um bando de fariseu. Tudo de Deus. Ana não, Ana ela fala, tudo é seu mesmo, Senhor. Eu tiro a fralda, eu desmamo, ele cresce um pouquinho e eu falo, está aqui. Está aqui. A valorização, então, que nós damos para aquilo que tem valor na gente, para a gente, tem que passar pelo crivo da devolução a Deus. Deus te deu vida, me deu vida em 2013, não deu? Você está vivo aqui é porque Ele deu. O quanto da minha vida e da sua vida foi dado de volta para Ele? Deus te deu saúde. O quanto da tua saúde foi o exercício para tocar o seu próximo e o meu próximo? Deus nos deu suprimento. O quanto do meu e do seu suprimento foi ferramenta nas mãos do reino? Seja igreja, seja missões, seja lá onde você queira e tenha seus compromissos. O seu tempo, o meu tempo, o que eu aprendi, o que eu ensinei, o que eu reparti, pois recebi primeiro para repartir. Eu só reparto o que eu ganhei de antemão, eu não reparto com você o que eu não tenho. Eu valorizei, eu disse, olha aqui, e toma, está aí para todo mundo. O que eu valorizo como máximo, é aonde devem estar os meus olhos com a pergunta, eu estou devolvendo ao Senhor, ou estou dizendo, não, é meu, ganhei, é para mim. Como foi a valorização dos teus bens maiores em 2013? Terceiro ponto, Eucana e Ana subiam anualmente para Shiló, levavam também agora uma túnica. Eu não aguentaria, Edu, eu não aguentaria. Imaginar o meu filhinho, criança, e eu lá levando uma túnica, mamãe fez à mão, costurou, bonitinha, eu imaginei, ele vai ter crescido, né? 1 ano, entrego para ele, abraço meu filhinho e falo, tchau filhinho, até o ano que vem. Esse ano eu conversei com algumas pessoas que têm filhos em boarding school, internato. E foi minha pergunta com algumas pessoas, não com uma nem com 2, foi com algumas. E eu perguntava para eles, perguntei para eles, como que é? Você não vê? Vem só no final do ano, né? Que aqui não é final do ano, mas vocês entendem, do ano letivo. Como é que é? E eu vi a seguinte resposta de alguns, é assim, né? Esse é o melhor que a gente pôde, conseguir desconto na escola. Eu falei, assim, meu? Quem vai ser esse ser depois ali, um estranho, né? O cara chega na tua casa, passou meses sem contato, volta para você com todos os tipos de hábitos, ideias, não teve chance de ser filtrado. Porque é isso que a gente faz, né? A gente filtra, a gente, isso aqui não é legal, né? Um dia eu estou lá na porta da escola da Camila, chega uma menininha para ela e fala assim, não deixa fulana sentado lá. E eu atrás olhando, já cheguei na hora, né? O filtro, parei assim, filhinha, ela olhou, deixa ela sentar, a escola é de todo mundo. Na hora, e se essa tua amiguinha fizer isso de novo, você vai lá e fala para a professora que ela não está deixando a criança sentar no banco que é público. Porque esse banco é para todo mundo, ninguém manda. Você entendeu, filhinha? Tá bom, papai. Você não tem filtro? Aprende, né? Quem senta primeiro ganha o banco inteiro, ninguém pode mais sentar. É assim. Desenvolve-se teorias, desenvolve-se ideias.
Como foi com Adonias, filho de Davi. A Bíblia diz que por ele não ter tido controle, não ter tido uma medida, não ter tido um limite na sua educação, se tornou o que se tornou. Precisa-se de limites, precisa-se de filtro. Eucana e Ana vão até seu filho, levam a túnica, entregam a túnica, diz: tchau, filhinho, volto para casa, até o ano que vem. Continuidade é o nome. Eu recebi, mas eu continuo com o Senhor. É comum ver pessoas que recebem o que desejaram de Deus, chegam no status que sonharam e quando chega lá, a continuidade desaparece. A pessoa era muito mais interessante no dia da angústia do que no dia da prosperidade. No dia da angústia, o seu olhar era um olhar de temor. No dia da prosperidade, vira um orgulho dos infernos. No dia da angústia, era falando em salmos, hinos e cânticos. No dia que conseguiu o que queria, vira um ser asqueroso. Começa a desenvolver teorias, agora ele acha tudo, ela acha tudo. Agora ele sabe tudo, ela sabe tudo. Descobriu o caminho das pedras e agora só quer falar na vida do outro. Não tem mais humildade no coração. Eucana e Ana não. Eles continuam com o senso de qualquer pai e mãe teria. Eu vou ver meu filhinho, poucos momentos, se ele fosse talvez então nas 3 festas anuais em Shiló, viria o seu filho 3 vezes por ano. Se fosse uma vez só porque a grana era curta, ia ver uma vez só. A Bíblia diz que pelo menos uma acontecia porque ela levava anualmente a túnica. E voltava, com certeza, com um mix de choro, de alegria e tristeza, porque nenhum pai e uma mãe que amou e que esperou tanto, viria seu filho e falaria: que bom que você está longe de mim. Não, mas melhor foi cumprir o meu voto. Que é um outro tema muito tranquilo na Bíblia. Você não tem que fazer voto, mas se fizer, cumpra-o. Se fizer, problema teu. Inventou, cumpra. Então, acha que vai correr risco? Pelo amor de todos os deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, não faça. Porque se fizer, a gente não tem que brincar com Deus. A gente não pode brincar com Deus. Mas nesse processo, Eucana e Ana nesse processo, Eucana e Ana são abençoados. Nesse processo, Ana é abençoada com a possibilidade de ter mais filhos. E Ana termina a sua vida com 5. 3 homens e 2 meninas. Porque na continuidade o Senhor abençoou o casal. Continuidade antes, continuidade durante, continuidade depois de conseguir o que se deseja. E eu quero também te perguntar isso. Já perguntei sobre o seu reconhecimento, sobre a sua valorização, e agora sobre a sua continuidade. Como é que foi a sua continuidade nesse ano que se findou? Como é que foi continuidade em 2013? Você começou e terminou, ou começou e parou no meio, começou, capengou, não conseguiu. Como é que foi a continuidade da sua espiritualidade? Como foi a continuidade do seu crescimento como ser humano? Como foi a sua continuidade como marido, mulher, esposa, homem, filho, pai, amante da sua mulher, não dos outros? Como é que foi? Como é que foi a continuidade da fidelidade, continuidade do crescimento, continuidade da formação, continuidade da ética, continuidade da integridade, continuidade da oração, continuidade da Bíblia, continuidade dos compromissos com o mundo, com além das fronteiras, com os confins da terra, continuidade numa casa que continua dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como foi a continuidade em 2013? Aonde ela parou no meio, aonde ela quis desistir, como é que foi a continuidade? Assim sendo, meus irmãos e irmãs, eu quero em nome de Jesus te encorajar para em 2014, número 1, reconheça sim tudo
o que você passou para que não passe de novo, tratamentos que sejam repetitivos, pois não passou no do ano que se finda. Às vezes o ano muda, mas a cartilha fica na mesma página. Não dá para passar ainda, porque continua naquele mesmo problema, naquele mesmo drama pessoal. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar, sim, que a valorização naquilo que tem importância para você, para mim, jamais tome o lugar de Deus. Valorize, valorize. Valorize o tempo, valorize o espaço, valorize as posses, valorize a vida, valorize a família, mas que nada disso esteja acima de Deus, porque não há o que se possa ser colocado acima de Deus. Deus em cima, o resto embaixo. É aquela brincadeira em frase, né? Deus, família, igreja, ministério. Em todas as variantes que existe disso, uma nunca muda, graças a Deus, né? É Deus acima. Alguns até colocam igreja acima de família, que é um absurdo e uma tolice, uma ignorância. Porque a família é acima ainda da igreja. Primeiro é a minha casa, servindo ao Senhor. Se eu não conseguir fazer a coisa na minha casa, não tente além disso. Valorize sim, seja grato, obrigado, Senhor. Mas devolva ao Senhor o senhorio. Isso não é Deus na minha vida. E em nome de Jesus, que comece do mamon, que é o dinheiro, do tempo, que é a sua vida, da sua força, da sua energia. Não coloque nada acima de Deus. Terceiro, 2014, continuidade na caminhada da fé. Olha lá, ó. Cadê? Hoje não colocaram aqui os meninos, né? A visão, que a gente bate martelo nisso em todo e-mail que eu mando para vocês, está lá, ó, a fotinha, a Ganica coloca para mim. Você vai lá no nosso site, está lá. Que é o quê? Ser discípulo, cada vez mais parecido com o Senhor, no amor, na fé, nas obras. Imitando o Senhor Jesus. Que haja continuidade em 2014. Para que a gente possa, então, saber que o Senhor controla, então eu reconheço. O Senhor nos abençoa, eu valorizo, mas coloco nada acima de Deus. E eu continuo, porque estou vivo. E enquanto eu estiver vivo, eu tenho chance de melhorar. Eu queria concluir com a oração de Ana, nesse último culto, quando Ana foi agraciada pelo Senhor. Olha que forma linda que ela expressou sua gratidão. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Vocês ouviram isso? O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Em nome de Jesus, nunca vejo alguém passando dificuldade e fala: o Senhor está pesando, hein, irmão? Ele humilha e exalta.
Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Olha o radicalismo da Ana aí, mulher forte. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Que em 2014 a gente possa reconhecer mais o Senhor. A gente possa valorizar o que Ele nos deu, mas devolver o lugar dEle em primeiro lugar. E que a gente possa continuar a caminhada. Eu vou tocar uma canção e eu queria te dar esse tempo para você escolher alguém para orar. Talvez alguém que você não orou ainda esse ano, alguém que você não tenha tanta afinidade, não tem problema. Escolha alguém para você orar. Mas antes, vamos fazer um confession time, assim, vamos falar, olha, meu reconhecimento está assim, a minha valorização está assado e a minha continuidade foi assim. É legal o exercício de pensar, de confessar. Porque daí a gente pensa, reflete, põe para fora. E aí a gente fala para o Altíssimo, Senhor dos Exércitos, olha para mim, em 2014, faz eu crescer para a glória do Senhor. Então, enquanto eu vou tocar uma canção, procure alguém. E vamos ter esse momento de confissão e de oração uns pelos outros. Então, confesse e aí já pode começar a orar enquanto eu vou tocar uma canção para a gente. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.